make my body go, make our bodies high. Galera, hoje nós vamos falar sobre fisiologia vegetal. Nós vamos falar sobre os hormônios vegetais. Então vamos lá. O primeiro hormônio que a gente vai falar é sobre o grupo das auxinas. Tá? E as auxinas você vai encontrar tanto hormônios sintéticos quanto naturais. E ele é produzido geralmente no ápice do caule. Então, o significado da palavra auxina vem do grego auxen, que quer dizer crescer. Então, quando se fala em auxina, a gente vai estar falando na sua principal função, o crescimento. Esse é o hormônio do crescimento. Então, essa geralmente vai ser a função especial sempre citada para esse hormônio. Eu vou colocando aqui uma espécie de lista de funções, geralmente no crescimento. A outra coisa que a gente precisa saber é a origem, tá? Se liga sempre na origem, onde que esse hormônio é produzido. Então, ele é sempre produzido em partes que estão constantemente em divisão. Por exemplo, coleóptilo, nós vamos encontrar no embrião, no fruto em desenvolvimento e principalmente no ápice do caule. Eu vou colocar esse lugar aqui, ápice do caule, né? A chamada gema apical, como um dos principais pontos de produção. Tá? Porém, você vai ver que em várias outras partes vai estar sendo produzido, sempre em tecidos jovens. Tá, então a origem serve para a gente entender uma coisa, a dominância apical. Quando essa gema, que é onde principalmente esse hormônio é produzido, ele é produzido no ápice do caule. Então eu vou fazer um esqueminha aqui assim para a gente entender, como a ponta de um caule, e aí ela vai ser produzida aí, e ela vai ser transportada do ápice do caule para a base da planta, ou seja, para todas as outras, em direção à raiz, em todas as outras partes da planta. Então você tem aí o transporte, e pode ser de duas maneiras. Ele fala sobre o transporte basípedo, que quer dizer que ele vai, associado às células do xilema, ele vai descendo em direção, quase que célula a célula, descendo em direção da raiz, e aqui da raiz também ele é transportado por uma pressão interna dentro do floema. Então, por essas duas vias, ele vai ser transportado, né? E aí sempre causando o crescimento por alongamento celular. Então, ele vai causar o alongamento das células, por isso que ele vai tendo contato célula a célula e vai provocando esse alongamento. Nesse transporte, nesse momento, quando a gema apical está intacta, ela promove o que a gente chama de dominância apical. Seria mais ou menos o seguinte: enquanto essa gema está produzindo uma alta taxa de auxina, ela impede o desenvolvimento de outras gemas, chamadas de gemas laterais. Então, esse fenômeno ele é quebrado, né? A quebra desse fenômeno se dá através da poda, né? Um fenômeno chamado dominância apical. Eu vou colocar bem aqui na lista aí de importância. Dominância apical. Eu vou repetir o que seria isso, né? Para a gente logo revisar. A dominância apical ocorre quando a gema apical está intacta, ela produz uma alta taxa de auxina, e essa alta taxa de auxina inibe o crescimento de outras gemas, como as gemas laterais. A esse fenômeno se dá o nome de dominância apical. Para isso, na agricultura se desenvolveu, né, a partir de que o homem descobre esse fenômeno, se desenvolveu o princípio da poda. Quando nós podamos, ou seja, fazemos uma secção, aqui, um corte aqui da gema apical, imediatamente tira-se o centro de produção da auxina, do ápice do caule, e as gemas laterais assumem essa produção
e aí ela se desenvolve. Então, a quebra da dominância apical se dá através do princípio da poda. Vou colocar bem aqui para você. É uma prática muito comum na agricultura, a poda. Aí nós já temos aí o crescimento geral da planta, a origem, né, desse hormônio geralmente há várias partes que estão ligadas à divisão celular e à dominância apical, que é o fenômeno causado quando a gema apical está intacta. Continuando, né, nós vamos ver também que a alcina estimula fenômenos como a floração, vamos colocando aqui, né, e o crescimento dos frutos. Né? Você vai ter aqui como ele faz isso, né? Ele vai fazer o crescimento do ovário da planta, lembrando que o fruto verdadeiro se dá na formação dele através do ovário desenvolvido. Então, logo após a fecundação, o ovário começa a desenvolver, né? Dentro da semente, o embrião também produz alcina e aí promove esse crescimento de todo o conjunto aí do ovário, né? Então, você tem um aumento da taxa de alcina e, portanto, o crescimento do fruto. Então, hormônio do crescimento, hormônio chamado alcina. E para fechar, né, esse assunto, você não pode esquecer que as alcinas também podem ser utilizadas para estimular a produção de raízes laterais em estacas. Na agricultura também existe uma técnica em que nós cortamos o que nós chamamos popularmente de galho da planta. Você quer uma muda daquela planta, você quer levar aquela planta que tem uma produção desejável para você. Então você vai lá e corta um galho dela, né? Isso nós chamamos de uma estaca. E se você quiser que ela brote, né, que ela sucesso, né, na produção dessa nova muda que você está fazendo, você pode umedecer ela com alcina. O hormônio do crescimento vai estimular o crescimento de raízes nas estacas. Isso aumenta muito o sucesso aí na produção de mudas por estaquia. Muito bem, galera. Existem ainda outros hormônios. Aí a gente vai ver toda essa lista. Continue acompanhando as aulas aí no canal. Fique com Deus e até a próxima.